What's up, guys? E aí, pessoal, tudo bem? Welcome para mais um podcast, do melhor podcast sobre viagens do Brasil, Pod Travelcast, direto dos estúdios Rochas, aqui na Barra Funda, em São Paulo. Pessoal, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou o seu host, Lucas Cavalcante, e eu tô com duas convidadas especiais, porque inicia-se a partir de hoje algo muito bacana. Vamos fazer uma nova série aqui no Pod Travelcast, falar sobre os países asiáticos. A gente vem falando bastante sobre a Europa, sobre a África do Sul. Pessoal, a gente vai ter viagem da África do Sul, depois eu te falo mais dados. Sobre a América do Sul, a América do Norte, mas um pouco sobre a Ásia. E se a gente vai falar sobre a Ásia, temos que falar sobre o maior país assim dominante da Ásia, que está nos holofotes hoje em dia, que é a nossa querida China. Então, o tema de hoje é China sem filtros. Muito sobre o país e o que mais surpreende brasileiros. E para a gente poder entrar nesse assunto, a gente ir a fundo, eu estou aqui, direto do Estúdio Rochas, aqui na minha frente, com a Ana Helena. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Lucas. Tudo bem? Tudo ótimo. Que prazer ter você conosco. E a gente estava conversando antes, que eu conheci você através do seu marido. Ele fala, a Ana viajou para a China, é bem legal, ela sabe falar. Aí eu, ok, bacana, deixa eu falar. Então, Ana, quantas vezes você viajou para a China? Aí você falou, eu viajei mais de 10 vezes. Como assim 10 vezes, Ana? É muito quilômetro, né? Uau! Mas é uma experiência incrível. Acho que muito bom. Obrigado pelo convite, pelo podcast. E ainda mais falar de viagem, né? Que prazer. Gostoso, né? Passa o tempo, a gente relembra tudo e é muito bom, né? Quem que não gosta de viajar? Não, o que a gente mais faz aqui no Pod Travelcast é incentivar as pessoas a viajar. Porque são duas coisas na vida, que é viagem e educação, que é um investimento que é bem gasto. Tempo e dinheiro bem gasto e as memórias que cria únicas, né? Sim, é uma experiência, né? Fica aquilo com você. Então, vale muito a pena, muito a pena. Eu não me arrependo de nenhuma quilometragem e de ter ido tão longe, para o outro lado do mundo. O outro lado do mundo. A gente vai entrar bastante nesse assunto e junto com você também, alguém que também viajou muito, eu nem perguntei para ela quantas vezes, mas hoje a gente não está com o nosso correspondente direto de Londres, mas a Marici Calói vai pegar o lugar do nosso querido Leandro Luciano, porque ela vai ser a nossa correspondente direto da Itália. Tudo bem, Marici? Prazer e bem-vindo ao Pod Travelcast. Oi, Lucas, muito prazer, obrigado pelo convite. E vamos ter um tempo aqui muito gostoso, relembrando as memórias. Eu e a Ana também já fui mais de 10 vezes, a gente praticamente, a maioria foi junto. Uau. Foi muito divertido e muito aprendizado. Eu acho que essa é a palavra melhor, assim, que exprime uma viagem para a China. É uma cultura totalmente diferente. Então, você tem experiências fora do comum, maravilhosas. Vamos dividir um pouquinho aqui com vocês. Que legal, Marici. Quantas vezes, Marici, você já foi? Olha, eu fiquei 11 anos na empresa, que foi a Centauro, e teve anos que eu fui mais de 2, 3 vezes por ano. Então, uau, você imagina aí quantas deu, né? E a gente engloba aí na China, falando do Hong Kong e Taiwan também. Então, era a nossa segunda casa. Que legal. Poxa, qual departamento você trabalhou para poder viajar tanto assim? A gente trabalhava na área comercial, no setor de compras, né? E desenvolvimento de produtos. Esse era o motivo que nós íamos muito para a China, para desenvolver produtos para a empresa. Eles tinham algumas marcas próprias. Então, a gente desenvolvia desde o comecinho até o produto pronto que você via na loja. E de diferentes áreas, então de bicicleta, de patins, de skate, vestuário, mochila, era bem amplo. Então eram assuntos diferentes
empresas diferentes. Então, a gente viajou pela China para ir nas fábricas. Então, foi uma experiência incrível nesse sentido. Ana, vamos voltar no tempo. Vamos lá, você tá... qual foi o ano... Quantos anos você trabalhou na empresa? Eu trabalhei 8. 8 anos, tá. Já logo no primeiro ano você já viajou? Foi, acho que no segundo ano, no fim do segundo ano, eu viajei e muito interessante, porque essa minha primeira viagem eu fui por Dubai, porque a gente sempre tem uma escala, né? Me fala sobre essa primeira viagem. Eu quero antes de você entrar no assunto, e vai ser a mesma pergunta para você, Marici. Quando você foi convidado, o departamento, seu chefe chegou, Ana, você vai ir para a China. Como que foi a imaginação? O que era a China para você na sua cabeça? Os medos, o que você esperava? E depois você me fala do roteiro e tudo mais, e o primeiro dia você chegando lá. Tá. Bom, eu gosto de novidade e de conhecer países novos, acho interessante. E é uma experiência muito pouco falada. A China é pouco falada. Se a gente pensar bem, a gente fala muito mais dos Estados Unidos, de Europa. Todo mundo sabe um pouco de Paris, mesmo que não tenha visitado. Sim. De Nova York, todo mundo sabe. Mas a China fica uma coisa meio esquecido para nós, né? As pessoas não conversam muito disso. O acesso já começa pelo voo, né? Que demora muito. São mais ou menos 26 horas. Uau! Então, quantas escalas? Geralmente tem uma escala ou duas, Okay. né? Esse é o que a gente... No mínimo uma, né? Então, são 2 pernas longas. Eu já cheguei a assistir 6, 7 filmes. Que bom! Então, seja... maratonou tudo. Exatamente, porque é longo, viu? Uau. É longo. E a gente, essas primeiras vezes na empresa, a gente ia de econômica, na classe econômica. Então, era valente, nós éramos valentes. Porque... é aquele espaço. E eu tinha muita vontade de conhecer. Essa é a minha primeira vez, eu fui por Dubai. Então, foi a primeira viagem que eu fiz que nenhuma língua eu entendia nada e nenhuma escrita eu entendia nada. Uau! Porque por Dubai, a gente ficou 2 dias, né? Porque uma estratégia que a gente fez e que a gente gostava muito era parar. Pelo menos dormir uma noite. Ok, descansar da primeira perna. Exato. E acertando o fuso. Porque não só o fuso, mas também, eu acho que assim, e chegando na China, né? Não chegar assim nessa tacada. Porque você vai a trabalho, você já quer aproveitar o máximo que você vai. Exatamente. O tempo que tá lá, né? Já tem feira, tudo. Então, assim, a gente fazia sempre uma escala. Essa é a minha primeira vez. E quando eu fui com a Marici, a gente já escolhia os lugares bons para fazer um benchmark para a empresa. Passávamos por várias cidades diferentes, tanto dos Estados Unidos. A gente foi passamos por várias cidades, né? Então... até pela Europa também, que sempre é um caminho, né? Que para. Já tem os voos, né? Então a gente escolhia algumas cidades que a gente ia nas lojas de esportes ali antes e depois fazia a segunda perna, né? E aí essa primeira vez eu tinha medo da comida, não medo, era tudo novo. Então a língua, a comida, o fuso, que é noite é dia, dia é noite, né? Começa por aí, que 2 horas da tarde dá muito sono. E de madrugada você fica acordada. Então, a China está quanto de fuso? 11 horas. 11 horas na frente, né? É um outro dia. É outro dia. E isso é muito diferente. Começa por aí, né? Então, era a expectativa da Marici. Eu não sei qual que era, Marici, sua primeira vez. Eu entrei uns 3 anos antes, né, na empresa que é a Ana, a importação estava começando. Eu entrei para cuidar da categoria bicicletas e ali a maioria dos produtos, principalmente de acessórios, eu comprava de distribuidores que importavam. Como a gente tinha um volume muito grande, eu falei, puxa, por que não importar direto a nossa marca?
E surgiu, mexendo nisso tudo, surgiu um convite da Câmara de Comércio de Taiwan, oferecendo 2 passagens para a gente ir para a feira de bike. Então fui eu e o gerente de importação na época, e com passagens oferecidas pela Câmara do Comércio, né? Então foi maravilhoso o custo. Apresentei o projeto para a empresa para dizer, olha, a gente importando, vamos ter X de margem, né, a mais, com uma rentabilidade melhor e tudo. Então, fui para lá para desenvolver fornecedores para a nossa marca própria. E foi ótimo. Então, abriu as portas aí para outras categorias, mostrando que era super viável com o volume que a empresa tinha de compras de importados através de atacadistas, a gente poder trazer a nossa própria marca. Então, minha primeira viagem foi para Taiwan, mas depois a gente, com essa coisa foi ficando expert no assunto e fez essas paradas que a Ana falava para, além de poder descansar, também ver produtos nessas grandes redes dos Estados Unidos e da Europa. Tem lojas maravilhosas que a gente tinha em sites para depois procurar um produto que a gente pudesse desenvolver com a nossa marca lá na China, na feira. Que legal, que legal. Então, para você, primeiro você foi para Taiwan, né? Sim. Já aproveitando que você falou sobre Taiwan, Marici, é muito diferente assim a Taiwan para a China maior? Assim, você sentiu no seu ponto de vista? Não, Taiwan é um pouco assim. Se você pensar em China, ela é o terceiro país maior do mundo, né? Então tem muita diversidade. Mas então você pensa em grandes centros como Xangai, Shenzhen, Pequim, são grandes cidades e muito bem desenvolvidas. Mas nós íamos para cidades de fábricas, que é para o interior da China. E aí já é uma situação completamente diferente. O que a gente costumava fazer era, fica baseada numa cidade grande, tipo Xangai, e pega um trem bala, que depois a gente entra um pouquinho nesse assunto dos transportes públicos da China. E Taiwan já é um país bem pequeno, é uma ilha, e mais desenvolvido. Então, fui viajar para o interior ali de toda a ilha e percebi que é mais homogêneo. Ok, entendi. Mas, assim, em termos de prédios, cidades, estruturas, é parecido. Língua me parece muito parecida. A gente não entende muito. Mas eu acho que tem um detalhe aí. O taiwanês, ele se acha muito diferente do chinês, tá? Porque eles teve uma independência, enfim. Então, eles são muito nas fábricas, essa linha mais premium é feita toda em Taiwan. E a segunda linha, a terceira, vai indo tudo já na China. Então, porque os produtos mais caros são feitos em Taiwan. Entendi. Tá? É sempre assim, a maioria das fábricas. As fábricas, elas têm, às vezes, 2 unidades, né? Uma em Taiwan e outra na China. E aí faz o mais premium, porque é uma mão de obra também mais especializada. E eles têm esse mercado um pouco mais bem elaborado, né? Que legal. E Ana, me fala uma coisa, como que foi a mensagem para falar para a família? No seu caso, o seu marido, né? Como foi? Eu vou para a China. Eu vou para a China. Bom, o meu marido é incentivador de viagens, né? Legal. Porque ele já foi para 50 países. Top. Ele sempre viajou, né? Então, para ele foi muito tranquilo. Foi de boa. Muito tranquilo. Você também não viajou sozinha, né? Não viajei. Eu cheguei a ir sozinha para a China, mas isso foi bem depois. Mas essa primeira vez, as primeiras vezes eu nunca fui sozinha. Mas assim, eu já tenho a questão da comunicação, né? Porque você já está 11 horas para frente e você demora 2 dias para chegar, né? Praticamente. Você fica desconectado do Brasil. Essa é a grande verdade, porque
enquanto está todo mundo dormindo, aqui, então os WhatsApps não existia, né? Assim, não tinha quando a gente começou a ir, era pouco essa comunicação. Então a gente falava e as pessoas estão dormindo, então você ficava lá sozinho, é muito calmo nesse sentido, porque você não sabe o que está acontecendo no Brasil. Você fica vivendo a vida de lá e vivendo uma vida agitada, porque a gente vai para uma feira que tem, sei lá, 5 vezes um IMB. Uau! E então, assim, Uau. a gente fica imerso nessa feira. Então, a gente vive uma vida intensa de lá mesmo. A gente vive uma vida da China única. E nessa questão da língua, como que você se comunicava? Tinha que ter um tradutor? Como que funcionava? Não, tem empresas que chamam um tradutor. A gente nunca chamou um tradutor. Mas eu confesso para você, Lucas, que eu acho que eu dei uma piorada no meu inglês na China. Porque... Você deu uma piorada na China. De fato, o meu inglês deu uma decaída horrorosa. Por quê? Eles falam de uma maneira muito diferente o inglês. E como o objetivo é se comunicar... Então, o mais simples possível. A gente tem que entender. Sim. Então eu comecei tanto a entender como falar aquele jeito que eles falavam. Aí eu falei, nossa, eu estou falando de um jeito novo inglês. Mas assim, como que é? As pessoas não falam inglês, a não ser as cidades grandes, tipo Shanghai, é como se fosse Nova York, Paris, mas em geral. Então, tem algumas pessoas que falam muito bem, que estudaram em Londres, por exemplo, na fábrica, o filho do dono estudou já em Londres. Ok, aí... Esse fala super bem. Mas são poucos e eles têm medo que você vá fazer uma pergunta e eles às vezes saem correndo. Quando você pergunta em inglês, eles saem correndo, de vergonha, você vai... Não inglês. Aí... Você não consegue. Tem guichê em estação de trem que está escrito em inglês. Aí você vai lá falar. Aí não tem ninguém lá que fala inglês. Então, assim, é muito complicado. Tem uma passagem muito boa que a gente perdeu um trem e acabamos tendo que ir na estação final para voltar. E aí pedimos a ajuda de um senhor que estava junto no mesmo trem. Quando a gente chegou na estação, a gente tinha que comprar um outro ticket, uma estação lotada e vários guichês, uma fila enorme. E esse senhor que falava bem inglês, ele falou assim, olha só, ali aquela placa em cima daquele guichê, era uma placa escrita em chinês. E na placa estava escrito, aqui fala-se inglês, mas em chinês. Estava escrito em chinês que lá falava inglês. Ok. Como é que a gente, se a gente não tivesse a ajuda dele, como é que a gente estaria ligando, como é que a gente ia achar esse guichê se a própria placa que era para dizer que aqui fala-se inglês, está em chinês? Se você perguntar... a gente não fica na rua, por isso que a gente vai contar agora da mobilidade, acho que aí do metrô, a gente não ficava assim no escuro. Por exemplo, dos hotéis, a gente sai com o cartãozinho do hotel escrito em chinês. Eu quero ir para tal lugar. Perfeito. E o endereço do hotel do outro lado, me leve para este hotel. É o único jeito que a gente saia na rua. Porque se a gente se perder, nunca mais a gente volta. Então, esse cartão era mais importante que o cartão de crédito, para você ter uma ideia. Eu segurava esse cartão com muito amor, porque eu falei, é o meu refúgio, né? Mas é muito provável que você, hoje talvez esteja melhor, mas assim, dependendo da cidade, que ninguém fala inglês mesmo. Vocês chegaram aí para Hong Kong? Eu sempre ouvi falar que Sim. Hong Kong tem muito inglês porque foi domínio inglês por bastante tempo. Né? Até a direção lá é igual na Inglaterra, né? Do lado direito. Também? Também. Não sabia. Hong Kong é uma Nova York asiática. E sim, lá é inglês, é bem tranquilo. E um metrô muito bom também, né? Isso depois de algumas idas à China que a gente sofria no táxi, a gente começou a aprender mais a se virar no metrô, que é perfeito. Acho que a gente pode falar agora aí da mobilidade, sobre as diferenças, né?
Os taxistas, Luca, eu cheguei a pegar, assim, 2 exemplos. Eu cheguei a pegar um táxi e ele... Desculpa te cortar, porque a Ásia é bem diferente. As pessoas que eu conheço que já foram para lá, eu tive alguns alunos, a rede social, eles não têm Facebook, eles têm um Facebook deles. Sim. O WhatsApp não tem, eles têm o WeChat, né? Que meio que conecta tudo, né? Então lá deve ter um próprio Uber, própria coisa. O que eu vejo é a China sempre cria a sua própria versão, né? Não Sim, é porque eles têm os limites, né? Sim. Pelo governo, e o governo proíbe. Só que os jovens têm sempre um VPN, uma coisa que eles usam. Consegue sair? Consegue, mas em hotéis é só na cobertura que você consegue entrar no Instagram, e enfim. Mas eles usam a gente tinha até... desculpa interromper. Imagina. A gente tinha até problema de entrar no e-mail do Google. Né? Nem o verdade. Google a gente tinha acesso. Eles não são muito a favor. Eles são bem contra essas redes sociais, enfim. Então, eles têm um mundo paralelo, né? Mas, assim, quando a gente ia pegar o táxi, primeiro que 90% do táxi não para, porque eles ou não falam inglês, eles têm medo e não querem falar com você. Ou eu já cheguei a pegar um táxi e eles parar no meio da avenida e falar, não. Daí eu falei, não, o quê? Não vai me levar? Eu tive que sair do táxi no meio da avenida, atravessar. Deus. Ele desistiu. Desistiu? Por favor, sai daqui. Porque... Não, ele simplesmente parou e fazia assim com a cabeça. Eu entendi na gesticulação. E eu cheguei também a pegar um táxi, que tipo um minhocão, que a gente tem aqui em São Paulo, que bateu. Aí ele fazia... E a gente teve que sair no meio de uma avenida, tipo minhocão. Aí eu falei, bom, aqui a gente não vai conseguir fazer nada, né? Aí ele parou outro táxi e a gente entrou no outro táxi. Mas ainda bem que ele fez isso, porque senão a gente ia sair a pé numa ponte. Então, assim, tem uns desafios nesse sentido. E a gente realmente cansou de ficar vulnerável a esses táxis. A gente começou a pegar metrô, que é muito... assim, são gigantes. Eles chegam a ter 6 andares para baixo. Tem uma vida no metrô. Uau. O metrô tem shopping, supermercado, tem jovens sentados confraternizando. É uma cidade embaixo da terra. É uma cidade. 6 andares para baixo. Com uma escada rolante gigante. Legal. E as saídas chegam a ter mais de 50 saídas, Lucas. Então, mas as placas estão escritas como? Não, tá escrito assim, ó, o número 32C. Aí você tem que saber se você vai pro 31, pro 32, porque se você for ver as estações, elas são engraçadas, porque é Fuzhou, Fuzhou, você fala, nossa, é tudo igual. Eu ouvi falar isso, que o mandarim é a entonação, a mesma palavra I, A, O, U, tipo, você tem todas as e é uma letra, às vezes uma é um letra Z, com várias... um H, aí você fala, nossa, eu vou decorar a primeira na quarta. E aí teve uma passagem engraçada, que a gente estava no metrô e as estações com esses nomes muito parecidos. A nossa é a próxima estação, não é. A Ana saiu do vagão e eu falei, não é, e fiquei. E a porta fechou e ela ficou numa estação e eu fui embora. O pessoal todo dentro do vagão, eles ficam super imersos no celular, assim, né? Aí a hora que aconteceu, essa vai, não vai, e eu fiquei, todo mundo parou e olhou pra minha cara e eu dentro do vagão. Aí fui até outra estação, peguei o de volta e a Ana ficou me esperando lá. Conseguiu pegar o de volta? Foi de boa, Marici? Porque aí você só atravessa de um lado para o outro, né? Como era só para eu voltar. Mas me fala uma coisa, esse metrô é parecido com aquela de Nova York, que passa mais de um trem na mesma linha, ou é só um sentido só? Eu acho que é um de cada vez, mas são muitos vagões, assim, passa. É o tempo todo muito, muito, muito carro. Tem um sentido só, mas na mesma plataforma do outro lado, né? Como se você atravessasse a avenida e pegasse a mão de volta. Então... Legal. Aí é um pouquinho mais fácil se for assim. Porque... Tem uma coisa interessante, é que a Marici, sendo loira, assim como ela é, na China, as pessoas são super
Isso tem outra... São iguais pra gente. São muito parecidas. Infelizmente. Aí tem Desculpa todos os japoneses, chineses, coreanos. Nós precisamos... É difícil. Difícil. Na verdade, eles não são iguais, mas tudo novo pra gente. Sim, a gente não tem consegue. costume, né? Mas assim, eles geralmente têm o cabelo preto, só que tem um que pinta de loiro, um enrola, então assim... Mas a Marici loira, tipo, eu cheguei a ver na escada rolante as pessoas quase caírem, porque fica todo mundo olhando como se fosse uma pessoa muito fora do comum. Uau. Na feira, e eles são uma estatura mais baixa também, né? Uhum. E teve uma vez que eu fui com um gerente de produto, que ele era muito alto, e eu loira. O pessoal na feira parava para tirar foto com a gente. Uau! Tira, por exemplo, você de barba, Uhum. a barba, pelo, eles acham assim muito diferente. O Demilson, uma vez achavam que ele era de cinema. Aí a avó, aí eles trazem a avó. Parece também. Por causa da barba. Sim. Aí assim, traziam a avó, o avô. Aí a família inteira, a namorada, para tirar foto. Uau. E a Marici também, ela é um holofote no metrô, é um holofote na escada rolante. Eu morro de rir, porque quando ela desce, todo mundo vira. Que é legal. Muito fora do padrão. Sim, né? Isso me lembra bastante na África. África, isso acaba acontecendo. Quando a gente ia em alguns lugares, vilarejos. Minha mãe é mais branca, meu pai é mais ou menos da minha cor, minha mãe que é mais branquinha, às vezes ela pintava o cabelo uma cor diferente e acabava tendo um efeito assim, né? Curioso, eu não imaginaria que a China ia apreciar isso também, né? Mas faz sentido. Sim, é só você tá vendo todo mundo igual, faz muito sentido. Me fala uma coisa, Ana, como que foi assim você tá me falando algumas pessoas meio que via que você falava inglês e ia embora. Mas as que você conseguia conversar, como que é a hospitalidade deles? Olha, como que é o povo chinês, o calor deles? Eu sou fã da China e sou fã dos chineses. Eu gostei tanto que a gente chegou a visitar um escritório da Riachuelo, porque a CIA tem escritório na China, eles têm em Xangai. E eu me ofereci na empresa para morar na China se eles abrissem um escritório. Você vê como eu sou fã. E os chineses, eu falo os chineses, mas as pessoas que a gente teve contato, eu achei as pessoas muito queridas. Eles são muito, recepcionam a gente muito bem. São solícitos, prestativos. Eles querem fazer o melhor para você. Tipo, eu cheguei em fábrica que tinha letreiro com o meu nome. Eles querem te oferecer o jantar. Eles dão presentes, assim, uns presentes que a gente não entende muito, mas assim, de madeira esculpida. Eles querem... Eles ficam super felizes quando a gente chega. Então, assim, eu acho eles muito simpáticos e educados nesse sentido de... Tipo assim, você tem a preferência, você vai na frente, porque você é nova, é turista, você merece, sabe? É interessante, eu já tive algumas experiências de pegar uma estação de trem, uma fila gigante, e eles me porem lá na frente, só porque eu sou turista. Só porque é turista. Então, assim... O próprio povo ali, isso já nem é na feira. Nem é de fornecedor, nem na feira. Ali me falaram, não, vai lá. Tipo assim, nisso eles são incríveis. Assim, eu posso até falar que a gente arrumou amigos lá. Amigas também. Que legal. Você teve essa mesma impressão, Marici? Super, eles são muito hospitaleiros, muito prestativos. E assim, na feira, os hotéis, uma recepção, um hotel pode ser simples. Eles têm sempre um carinho especial e eles ficam aflitos quando não conseguem te ajudar. Então, é um povo muito hospitaleiro mesmo. Que legal. Pegaram alguns trens-balas lá? Falando um pouquinho de transporte aí. Como que é isso? Muitos trens-balas. Como que é isso, assim, viajar por uma... Porque a China é um pouquinho maior em território do Brasil, né? Um pouquinho não, acho que quase... o Brasil é o quarto maior, se não me engano, não, o Brasil é o quinto, acho que é 1 milhão de quilômetros a mais. É um pouco maior, mas não chega a ser tanto, não. Mas o trem-bala é uma das coisas que mais me deixava maravilhada, porque você pode estar em São Paulo e fazer
uma reunião, sei lá, em Salvador e voltar no mesmo dia, muito descansado, com uma estrutura ótima. Então, a nossa estratégia era essa, era ficar num hotel internacional, que isso também é uma coisa que a gente vai falar, né, sobre a comida. Então, você tem mais segurança de ficar num hotel de uma cidade que tenha estruturas e hotéis bons e poder fazer as reuniões, ir para a fábrica e voltar no mesmo dia. Não, o trem é uma coisa impressionante, porque ele funciona, ele cumpre o horário sempre, então as pessoas não precisam morar na cidade grande. Então muitos moram fora. Facilita porque demais é isso. certo que vai chegar naquele horário, é rápido e é incrível a velocidade, né? Você dentro, você começa a ver tudo mais rápido, assim, mas não é que você sente que está super rápido. Você está ali, mas vai aumentando, vai para 300, você fala assim, nossa, é muito rápido. E funciona, viu? Funciona. Essas coisas que o governo oferece funcionam muito bem. A estação, o guichê, o trem, funciona bem. Que legal, que legal. E vamos falar sobre comida, né? Comida. Porque toda vez que eu viajo, a nossa escola tem a especialidade de fazer viagens em grupo, né? A maior dificuldade que eu tenho com brasileiro, eu vou falar especificamente de brasileiro, é a adaptação da comida. O brasileiro pode ir para qualquer lugar no mundo, a gente adapta muito bem em lugares, né? Agora, a comida pega bem. É difícil concorrer com a comida brasileira, né? Como que vocês faziam? Olha, o hotel, a gente sempre escolheu um hotel internacional, porque Ótimo. Daí Gostei dessa estratégia. O café é internacional. Ok, ótimo. Então, geralmente eles deixavam a metade, porque os chineses, amam a comida deles. Sim, imagino. Em todo, almoço, jantar. Então, assim, o café da manhã, metade fica para eles, que é uma refeição, né? Eles comem peixe e tudo. E a outra metade internacional. Então, você conseguia comer granola, as frutas são diferentes também. Mas você come bem no café da manhã. E você sabe também que quando você voltar... Por isso eu acho a importância de você escolher um bom hotel, porque eles não são caros e vale a pena você investir um pouco. Por quê? No hotel você sabe que você vai poder chegar à noite também e também comer. Pelo menos uma refeição no dia. Eu ia muito nisso, nessa. Porque não é que a comida não é boa. Tem muita gente que gosta de comida chinesa, né? Sim. Mas assim, eu particularmente, eu gosto de verdura, de coisas, mas eu não gosto, eu não sei o que tinha na comida. O problema é que, como não é inglês, eu não sabia o que era aquela comida. Então, se o peixe que estava... eles gostam muito de molho. Então, como eu não conheço, eu não comia. Até porque, Lucas, se você passar mal na China, você vai para um hospital aonde? Yes. Né? Quem vai falar o que você tem como? Não, aí você fala, eu vou voltar para o meu país. Aí você já sabe, você tem que trabalhar esse psicológico, que você vai demorar 2 dias para chegar na sua casa. Então, você tem que se proteger e não ir comendo, porque a gente tem vários amigos que comiam frango, não sei o quê, e passaram mal pra caramba, ficaram no hotel. Porque os molhos são diferentes, os temperos diferentes, o organismo não está acostumado, né? Exatamente. E a gente estranha, sim, mas a gente tem salada, tem algumas saídas. Mas eu cheguei num restaurante, pra você ter uma ideia, que era muito bem considerado, porque o fresco, que nem aqui, você comer um peixe fresco, é bom, né? Lá, os peixes eram vivos, né? E só que além dos peixes, tinha barata. Escolhe qual. Não, era um restaurante que você escolhia na hora e já ia pra chapa. Mas tinha cobra, tinha barata, tinha tartaruga. E aí, aquilo tudo, eu achei um brócolis e eu pedi só o brócolis, entendeu? Meu Deus. Porque eu olhei aquilo tudo, só de ver, eu falei, não vai rolar. E a gente já foi jantar fora com o fornecedor, que é uma sequência, sabe aquela sequência do suco que tem de camarão? Eles fazem uma sequência de pratos, então 10, 12 pratos. Só que não tem a legenda, então vinha um, vinha outro, você fala, ai... Era muito difícil. Então, assim, realmente, mas a gente já foi com um fornecedor bom que falou, isso aqui é bacalhau fresco. Aí eu falei, ai, não, eu quero.
Mas quando você sabe a legenda, onde você está comendo, porque você também é isso, você não quer passar mal, né? Imagine, uau. É. E você, A Marizi? a gente uma vez acabou saindo atrasada e tinha que pegar um trem, e falamos, a gente compra um salgadinho ali na estação e vai comendo uma batatinha, qualquer coisa. Quando a gente chegou, os carrinhos que tinham com esses snacks eram pezinhos de galinha cozido num saquinho. Então, e eles pegam e ficam chupando. A São coisas, unha, eles amam esses para pezinhos. nós é muito diferente, né? Aí não dá, melhor ficar sem comer. É. Caramba. O McDonald's, por exemplo, na feira tem um McDonald's. Aí você fala, pô, McDonald's, eu vou lá. Aí você pede um sanduíche, é Spice Chicken. Spicy Chicken ainda? Não, agora o Spice, Lucas. Você não tem ideia o que é o Spice. É Spice de verdade. E aí, até a tortinha é de tarô roxo, é roxa a torta. Então você fala assim, nossa, é tudo muito diferente, né? E aí a Sprite, por exemplo, que você vai pedir uma Sprite para beber, ele fala Sprito. Sprito? Por isso que eu tô te falando do inglês. O inglês. Sprito, daí eu falava, o que será O que é um Sprito? mas daí eu entendi. Eu já sei, agora se eles falarem, eu já entendo. É um Sprite. Sprito. Não, quando você vai dar o cartãozinho, é assim, o cartãozinho eles dão com as duas mãos. Com as duas mãos, por respeito, né? Exato. Aí fala, do you have a busy car? Aí eu falei, o que será isso? Business car. Do you have a business car? Aí você tem que traduzir pro... Eu já imaginei, você tem um carro de negócios? Um business car? Aí não, daí do you have a busy car? Busy car. Nem business, é busy car. Busy car. Seu carro é ocupado? Aí eu falava, nossa, e por isso que eu tô te falando que a gente tem que se adaptar à linguagem para entender o que eles estão falando. Alguns consoantes vai comendo ali. A business card. Não, isso não. Esquece isso, Lucas. O Sprito no McDonald's. Sprito foi bom, né? Então, até uma coisa que a gente se sentia seguro era o Starbucks que tinha. Que legal. Em alguns lugares. E também não dá para almoçar e jantar todo dia no Starbucks. Starbucks, né? Mas em alguns lugares tinha. E a gente tomava, às vezes, o café também. Marici, que você também fazia isso que nem a Ana? Pulava o almoço e a janta para voltar pro hotel? Ou arriscava algumas coisas? Direto. Olha, a gente só arriscava realmente a feira, por exemplo, na época que a gente fez, agora está um pouco mais desenvolvida, com um pouco mais de restaurantes. Mas era uma pizza e a pizza do estilo chinês, assim, mas pelo menos você estava vendo ali que era uma massinha com queijo e tomate, dava para comer. É isso que a Ana falou. Você não tem ideia do que é, então você fica um pouco mais com o pé atrás, né? Sim, a gente fazia um café da manhã ótimo no hotel, porque você não sabe o que você vai encontrar. Quando a gente ia para a feira, eles acabavam fazendo um almoço dentro mesmo da fábrica e traziam massa. A gente sempre falava, quando eles perguntavam que tipo de comida, a gente, Italian. E aí veio uma massa com um molho de tomate e estava perfeito, dava para você saber o que estava comendo. Não é que a comida deles é ruim, é porque a gente não conhece, tem um pouco de medo de passar mal. Sim. Mas eles amam a comida deles, eu acredito que devem ter peixes frescos, mas tem o costume, né? Para você ver uma pessoa comendo um pepino como se fosse fruta na rua. O tomate eles comem que nem fruta. E daí eu pedi um azeite, por exemplo, você está num hotel internacional, daí eu falava, do you have olive oil? Eles não entendem. Aí trouxe, não aconteceu nada, eu comi o tomate sequinho, sem tempero nenhum, porque você não vai colocar spice, senão já... Nossa, senão... Aí, então, e eles comem bastante frutos do mar, vários tipos, vários bambus, moluscos. E camarão, essas coisas? Comem bastante. Deu para experimentar algum, para ver se era parecido? Então, eu vi na rua, eu vi eles vendendo em espetinhos o camarão, mas quando é ensopado, essas coisas, você não sabe muito bem o que é. O que foi prato. junto, né? Isso é interessante. Acho que a gente tem algumas fotos. Eu vou pedir para a Letícia já colocar no ponto aí, porque vai ser bacana para a gente poder. Mas antes de a gente chegar nas fotos,
Eu acho que fazer esse comentário sobre a comida é algo de todos os brasileiros. É por isso que eu estava curioso para saber a sua percepção. Porque é uma dificuldade para a gente poder comer. A comida brasileira é única. E por mais que você vai para os Estados Unidos, eu fui ver o pessoal lá, você cansa de hambúrguer. Você cansa de ficar comendo aquelas coisinhas lá todos os dias. O arroz e feijão é bom. Vocês me falaram que vocês foram para Macau. Sim. A Marici também foi? Também. Macau foi colônia portuguesa, né? Sim, mas ninguém mais fala português. Tá? Sumiu tudinho de português. Só, as ruas estão em português, as placas têm o português, mas as pessoas não falam mais, só os idosos idosíssimos. Uau! O resto virou tudo chinês, normal. A gente chegou a ver uma placa ou outra em português na rua, mas realmente nada, pouca. Também a arquitetura tem um bairro com pouco ainda de vestígios português, mas pouquíssimo mesmo. Um ponto de Macau interessante, que eu acho que também vale a pena falar, que tudo na China é tudo muito grande, sabe? Para turismo. A gente não escuta falar. Então, quando a gente vai, você leva um susto. Porque você fala, nossa, mas eu nunca escutei falar nisso. Eu, por exemplo, fui para uma cidade chamada Zhangjiajie, que é a cidade onde foi filmado o Avatar, na China. Ok. Aquelas as torres, tudo. Uau. E aí eu cheguei lá e falei, o que tem para fazer aqui? Aqui nessa cidade? Bom, tem uma montanha ali para você ir, na cidade. Aí tinha um cable, como é que chama? Um teleférico de 7 quilômetros. Teleférico que chegava naquela montanha que tem um buraco no meio, um mega ponto turístico. Uau. E aí eu falava, nossa, nunca ouvi falar. Aí, por exemplo, Macau. Macau tem Las Vegas, em Macau. Tem uma área inteira com os hotéis idênticos ao de Las Vegas. Caramba. O Venetian, o Caesar, todos. E só que é para eles, é mais para os chineses. Entendi. É lotado, mas é o mesmo hotel, com a Torre Eiffel, alguma coisa. E eu também não, que tem os jogos, os cassinos, tudo. É tudo novo, né? Acho que isso é bem interessante. E outra coisa interessante é que você vai para uma cidade, se você volta daqui 1 ano, 2 anos, você quase não reconhece. Porque eles constroem alucinante, né? Muito rápido. Então, por exemplo, o que a gente acha que vê aqui em 5, 10 anos, lá em 1 ano, aquela rua, você fala, mas não era aqui, não foi nesse hotel que eu fiquei. Você olha, já está com tudo funcionando. Uau! Eles são muito rápidos em construção. Eu lembro que eu li um artigo sobre uma cidade, em 10 anos, era um vilarejo, virou mega cidade, em 10 anos. Está sempre em obra, sempre vai ter tapume, foto deles trabalhando, sempre. Você sente isso quando você vai para a China, que é um país para frente, é um país do futuro, vamos dizer assim? Que antigamente a gente tinha, até hoje um pouquinho, a gente tinha essa impressão do Japão, por exemplo. Você fala, Japão é o país do outro futuro, né? Mas quando vocês foram para lá, vocês sentem, poxa, aqui as coisas estão acontecendo legal. Sim, eu acho que tem essa questão, né? Eles têm um histórico que veio do Mao Tse Tung, que eram mais fechados, menos abertos. Desde que começou a abertura, é uma expansão de carros. Hoje é lotado de carro e antigamente não tinha quase, né? Eram as bicicletas. Hoje também tem as bicicletas que eles usam como transporte, e motinhos e carro, misturou tudo. Agora, eu sinto essa evolução, mas a única coisa, eu tinha uma impressão que era tecnologia, assim. E, na verdade, eu vi que é multidão, Lucas. Então, por exemplo, uma fábrica, você acha que vai ter muitos maquinários. E eu fiquei surpresa, porque quando eu vi a produção, eram 10 pessoas para checar como colavam o adesivo. Uau! Então, eu pensava que era tudo automatizado e tudo. E não, porque como tem muita gente, por exemplo, você já sente isso. Você chega num hotel, tem 12, 15 pessoas atrás do balcão, no check-in. Entendi. A gente foi num hotel que cada andar que você abria a porta do elevador tinha um funcionário que falava good morning. Cada andar. Uau!
Então, o que tem mesmo é gente pra caramba. Em tudo que é lugar, você tem essa impressão de multidão. Tudo, a feira, o McDonald's, o metrô, é gente, Tem gente. um elemento tecnológico, mas também várias pessoas faz também algo com qualidade, né, Mário? E eu acho que o que impressiona muito são essas cidades grandes, tipo Xangai, que tem esses prédios. O mais baixinho ali tem 100 andares, né? Caramba. Então, um a conglomerado saudade. de prédios de 130 andares. É uma coisa que impressiona muito. E que eles já estão há muito tempo com esses trens de alta velocidade. As estações são maravilhosas, muito melhor do que muitos aeroportos que a gente tem no Brasil. Essas coisas realmente impressionam. Isso a gente está falando de coisas há 10 anos atrás já assim, né? Hoje em dia está mais evoluído ainda. Eles produzem, você sente produção, você sente trabalho. Por exemplo, eu conversei, né, arrumamos amigas. O chinês não é preguiçoso. Não. Olha, eu conversei com amigas de empresas que eu fiz lá, e eu falava, mas quantas horas você trabalha? 14, 16. Eu falava, mas tudo bem? Tudo ela. Ótimo que eu trabalho. Ela fica muito feliz de trabalhar. Então, assim, são muitas diferenças. A mãe deixa a criança com a avó até os 7 anos. Uau. E ela trabalha, quando a criança tem 7 anos, vai morar com a mãe. Caramba. Então, é muito diferente a cultura. E a gente tem que entender e respeitar. Então, sim. por exemplo, a hora do almoço, eles preservam muito, assim, também dormir. Essa parada, né? Então você vê pessoas na rua de cócoras, descansando para pegar o ônibus. Tudo isso é muito diferente. A empresa, você vê as pessoas nas estações de trabalho dormindo na mesa, logo depois do almoço, todo mundo, uma empresa com 100 pessoas, todos dormindo na mesinha, assim, com a cabeça virada. A gente não está acostumada. Então, assim, é interessante, porque a gente tem que respeitar a cultura e entender um pouco, né? Porque para eles está tudo ótimo trabalhar muito. A gente sempre fala, coitados, mas para eles não é ruim, para eles é bom. Se você pega o contexto do qual o que era a China antes para hoje, né, é um privilégio poder trabalhar. Exato, porque são muitas pessoas, sim, então sim. Eles estão produzindo, então assim, eles são felizes, assim, é dessa maneira que é. Eu acho que isso é um pouquinho o pensamento ocidental, que a gente tem uma dificuldade de entender povos diferentes, né? Exato. E às vezes ter esse hábito de achar que é ruim para ele. Exato, né? exato. Julgar, né? Logo antes de conhecer. Eu acho que o melhor é você entender, né? Não julgar realmente, porque você está no país deles, né? Isso. E respeitar. Estamos falando de um país milenar, né? Nossa, e olha, você conhece, quando você vai ao museu, a cerâmica, de quando era? Deu tempo para curtir um pouquinho, fora os trabalhos e tudo mais, o turismo? Como foi isso? Porque como a gente fica nas feiras, tinha o fim de semana, né? Ótimo. Também. Então, o fim de semana a gente aproveitava. Aí, olha, eu vou te falar, a gente aproveitou bem. A gente ficou num hotel uma vez, no fim de semana, que tinha um pedaço da muralha da China dentro do hotel. Uau! Então a gente não precisava nem pegar fila, ônibus, você subia. Então, assim, as experiências incríveis, incríveis. E acho que únicas. Eu voltaria e faria tudo de novo. Marici, fala dos seus passeios. Com certeza. Eu falei logo no início, né? A experiência o aprendizado que tem num país desse é impressionante. Esse hotel, a gente foi para uma fábrica que era em Beijing, e Pequim, né? a muralha fica ali bem próxima. Então, a visita da fábrica era na segunda-feira, a gente aproveitou no fim de semana e foi conhecer a muralha. E era uma parte original da muralha, ela não foi restaurada, então ruínas mesmo. Até mandei umas fotos aí para vocês. Maravilhoso. Então, são coisas que você carrega de experiências assim que fica para o resto da vida.
Caramba, falando em fotos, vamos aproveitar, vamos dar uma olhadinha nessas fotos, que a gente fala. Eu acho que só essas histórias, o Túlio sempre fala assim, a gente no Pod Travelcast, a gente viaja nas viagens. É verdade, esse podcast é isso mesmo. Eu tô aqui só imaginando, mas fotos ajudam a gente a ver melhor. Letícia, por favor, vai passar no slide devagarzinho, qualquer coisa a gente para poder falar um pouquinho maior. Essa foi já da muralha, né? Da muralha. Isso. Essa parte de ruína mesmo, né? Porque tem uma parte, a Ana depois foi numa também que é totalmente restaurada. Sim. Mas essa me impressionou demais pela originalidade. O interessante é que a muralha, acho que, só para lembrar, ela tem 20 mil quilômetros, original, e hoje ela tem 8 mil. Ela é assim, sobe e desce, ela acompanha a montanha, mais ou menos tem uns 10 metros de altura, cabiam cavalos andando nela, mas ela tem alguns lugares que você tem acesso, que você pode conhecer, né? Alguns lugares está quebrado, não está restaurado, e alguns lugares é mais original, outros já estão reformados, e tem os 2 lugares mais famosos que quem vai visitar vai nesses lugares. É é uma experiência, tem pessoas que tiram foto de casamento, enfim, na muralha, né? Ótimo. Pode ir passando, Letícia. Aí apareci. Às vezes estava mais frio, mas a gente geralmente ia em abril, maio ou em novembro. Como é o clima? É parecido com aqui, abafado. Tem uma questão sempre de ser meio cinza, assim, não é muito azul o céu. E muitos usam máscara, isso é uma coisa estranha. A máscara, quando veio para o Brasil com o Covid, eu já estava acostumada, porque lá no metrô todo mundo usa máscara. Acho que aí a muralha mesmo. fica a muralha fica no norte e nessa época aí já era mais frio, chega a nevar no norte, mas onde a gente ia mais no sul, que é Shenzhen, Guangzhou, o clima é bem parecido com o Brasil, é um frio razoável, um calor forte também quando é calor. Guangzhou é 1 hora de Hong Kong, de trem, enfim, é super perto. E 1 hora, né, Maurício? É assim, você pega um trem cheio. 1 hora, 500 km por hora. Não, esse é perto mesmo. E Macau é quase dentro ali de Hong Kong, mas Pequim já é bem para o norte, a muralha fica para o norte, que mais? A cidade é a capital, proibida, né? Mas já é mais China, tá? Isso quanto mais para o norte, mais para o centro, é mais China. Já Shanghai já é muito internacional. Tanto é que as empresas, elas têm escritórios em escritório Shanghai. Tudo em Shanghai. Porque lá é um polo internacional. Eu lembrei de uma passagem nossa, a gente estava falando de conexão, né? Então a gente estava indo por Nova York e teve uma nevasca muito forte em Nova York e o aeroporto fechou. Não levantava mais voo nenhum. E nosso voo foi cancelado, a gente foi na companhia e falou, olha, a gente precisa chegar, porque a gente está indo a trabalho, temos a feira no dia seguinte. O que você tem para perto? A nossa escala, acho que era em Pequim, e ele falou, a gente precisa chegar na China, me fala o primeiro voo que você tem para algum lugar para o lado de lá. E aí eles tinham para Hong Kong. Então, nós pegamos um voo para Hong Kong e de Hong Kong a gente foi de ônibus. Hong Kong é uma ilha, né? Lembrando. E a gente foi de ônibus para Shenzhen, onde ia ser Guangzhou, né? Que atravessa Shenzhen, onde se atravessa a fronteira. E então você passa em Hong Kong, desce, faz a imigração de Sai Hong do Kong para ônibus, China. eles olham tudo e você volta pro ônibus. Então, também é bom conhecer um pouco de geografia para que você possa nessas situações, né, que você tem que fazer uma outra estratégia. Bom, como é que eu chego lá? Aí fomos para Hong Kong, atravessamos,
Teve uma vez que a gente também atravessou, acho que a Ana não estava comigo, eu fui atravessar de Shenzhen, de Hong Kong para Shenzhen, e eu já tinha, na época agora, graças a Deus, brasileiros não precisam mais de visto para a China. Naquela época, você tinha que falar em quantas entradas você ia ter que ter na China. Vou entrar 2, 3 vezes na mesma viagem. Então, se você vai para Hong Kong e volta para a China, você já está gastando uma entrada. Nessa viagem, eu parei em Pequim, então fiz a entrada ali, mas era só uma escala, e fui para Hong Kong. Quando eu saí de Hong Kong e fui para Shenzhen, eles falaram, não, você não tem mais visto para entrar na China. Isso era 10 horas da noite, e eu estava atravessando de metrô, que você pode atravessar a fronteira de metrô também, é uma coisa muito interessante, o metrô por baixo do mar. E aí eles não me deixaram entrar porque o meu visto já tinha gastado a minha entrada. Eu falei, bom, mas eu tenho reunião na fábrica amanhã, como é que eu faço? Então você vai. Eu fiquei num limbo, né? Eu saí de um país, me senti aquele do filme do Tom Hanks, que você fica no meio do... E eu saí de um país no corredor do metrô e não conseguia entrar no outro. Só não tem um escritório aqui que vai te dar um visto temporário para você entrar, mas amanhã você tem que voltar para Hong Kong e tirar o visto corretamente. Então, eu perdi o meu dia de trabalho em Shenzhen, tive que pagar extra para tirar esse visto novamente, dormi em Shenzhen, onde tinha o meu hotel, mas no dia seguinte tive que voltar para Hong Kong, pegar um despachante, fazer o visto, então, burocracias que acabaram tendo alguns perrengues nas viagens. E me fala uma coisa, Marice, e também Ana. A maioria dessas viagens, vocês iam ao trabalho pela empresa. Vocês tinham alguma agência que organizava tudo? Você podia ligar para poder dar uma assistência? Ou pelo que eu estou entendendo, algumas coisas você tinha que virar sozinho? Muito sozinho. A gente tinha um departamento de viagens dentro da empresa. Então, ele fazia o que a gente pedia, né? Porque também acho que nós éramos os mais experts ali no assunto de China. Então, a gente criava o nosso roteiro conforme a fábrica que a gente precisava visitar. Então, vou primeiro aqui para o sul, depois eu já pego um voo interno, um trem e vou para o norte. A gente faz o roteiro e passava para esse departamento de viagens da empresa para cuidar dos assuntos de compras, de coisas, mas muita coisa a gente comprava lá na hora, trem, por exemplo, eu comprava tudo na hora. Uau! A gente porque assim, as empresas, muitas têm uma trade lá, e a trade faz tudo, ela cobra por isso. Então, tem empresas que vão direto na trade, aí a trade, você fica o dia inteiro na trade, a trade te leva, te busca, enfim. A gente não tinha trade, então a gente ia na fábrica mesmo. Então, a gente inventava essa moda, tinha que seguir em frente. É legal também que essa coisa da máscara, mas, por exemplo, a gente chegava de um voo do metrô, tem infravermelho. Uhum. Se você tiver com febre, por exemplo, a gente teve um caso de um que estava com a gente com febre, ele ficou no hotel de quarentena. E o médico checa para ver se ele está. Isso era mais pré-pandemia? Não, sem pandemia, antes. Ele já tinha tudo isso. Ele já tem um infravermelho que vê se a pessoa está com febre, aí já para a pessoa ali, vai para uma salinha e ela não pode sair do hotel. Então, assim, e ela até tem o tempo determinado para sair. Caramba. Então, isso é muito diferente. A gente tem que respeitar, né? Eles são sérios. Não tem jogo de cintura, conversar. Jeitinho. Não existe o jeitinho. Eles são bem... É engraçado porque tudo é diferente. Os policiais, eles são muito magrinhos. Uhum. Assim, e um policial. Aí você fala assim, nossa, e eles são sérios e te mandam ficar de quarentena e você tem que ficar. Tipo, é isso aí. Não pode passar a faixa, não pode fazer isso, é assim. Caramba, que legal, que legal. Letícia, por favor, eu acho que a gente tem mais algumas fotinhas. Eu quero pelo menos mostrar um pouquinho. E como sempre, eu já avisei a Ana. Ana, a gente vai ter que convidar vocês novamente, porque é muita coisa, né? Vamos comentando um pouquinho aqui. O que a gente está vendo aqui, Ana?
A gente está vendo que eles... esse até que tem... É baixo esse prédio, mas os imóveis, eles são pequenos, tá? Assim, os apartamentos. E as varandas, eles usam para secar roupa. Isso não tem regras, igual aqui no Brasil, que você não pode pôr, né? E você é casado com um síndico mesmo que reclama muito sobre isso. Então, assim, visualmente não é agradável você ver um monte de roupa pendurada, mas faz parte da vida deles, é assim. Ótimo. A varanda é o lugar que pendura a roupa mesmo. Que legal. Próximo, Letícia. Aí é pra você entender que tá em inglês ali, né? Tô vendo ali embaixo. Bayum Daitan, Shenzhen. Mas aí você faz a curva, você já esqueceu todos os nomes, né? Shenzhen, olha lá, San Ya e Shen University. A University tá fácil. Lujian. Mas realmente vai ter que gravar pelos números. Não, na verdade a gente pensa, vou descer na quarta parada. É assim, na quinta parada. Não adianta, porque você virou, já esqueceu tudo. E curioso que eles têm os nomes. Eu não lembro se aqui em São Paulo eles têm os números nos metrôs, assim, nas paradas. Isso é interessante, porque ajuda a uma numeração da estação. Isso ajuda. Sim, porque assim é difícil, né? Próximo, por favor, Letícia. Aí uma conexão, né? Tem realmente conexão. É a linha de metrô chinês. A gente fala aqui como se tivesse tudo bem, né? Mas quando você chega lá e vê isso, você fala assim, e agora? Meu Deus, que diferença. Você vai pelo número, você aprende, né? Muitas vezes a começar a encher. Você só vê assim, né? Então você começa a viver dentro desse mundo. Mas é estranho demais. A primeira vez você leva um baile. Eu imagino. Você pode até se assustar, né? Aqui, aqui tá fácil também. Aí já 24, 25. E platform. A escada, você vê, tem 3. As escadas rolantes são muito altas e muito rápidas. É uma coisa impressionante como você sai lá de baixo. Eu nunca vi escadas rolantes tão grandes. Geralmente está acostumado que já chega, né? Lá você sobe um pouquinho, abre uma plataforma para uma outra. Lá demora. Assim, ela é mais rápida que a nossa, mas ela é bem longa. Uau, legal. Aqui um pouco mais dos prédios. Você falou esse é cinza, né? O céu. Esse cinza é uma coisa aflitiva para o brasileiro, porque a gente está acostumado a ver azul, né? Então, assim, o cinza constante, eu até achei que fosse poluição no começo, mas não é. É assim mesmo. Em todos os termos que você vai, é mais ou menos. É cinza. Esquece o azul, é cinza. Uau, interessante. Ok. Essa é uma vida. Esses veículos deles, as bicicletas também, eu achava que bicicleta era uma coisa para esporte. Não, lá eles andam de calça jeans, fumando na bicicleta, é transporte. E essas motinhos elétricas, é uma loucura. Eles têm a luva que eles deixam, essa roupinha, e eles põem a luva, assim, eles não levam a luva, é uma mãozinha que eles colocam pro frio. E aí tem capinhas, tem coisas. Mas uma coisa que eu achei muito estranha, que eu também falei, é as leis de trânsito, né? Lá você vê uma motinho dessa, uma pessoa dirigindo com uns 50 tijolos na garupa. Você vê galinha nas coisas, cachorro no pé, aqui nesse chão, cachorro. Não, então assim, tudo que na lei de trânsito brasileira não poderia, você vê lá. E as avenidas, elas têm as diagonais. Então, não só para atravessar. Então, ao mesmo tempo, você vê o carro, a diagonal, o bebê no banco da frente. Então, toda vez que você sai de carro, você fala, não sei se eu vou voltar. Tipo, é muito... porque eles estão dirigindo há não tantos anos, né? Porque eles não dirigiam até final de Mao Tse Tung. Então, assim, é uma coisa nova. Assim, é uma aventura andar de carro. Eu sei porque eu testei umas pessoas que foram novas comigo para lá, levavam cada susto. Eu dava risada, porque eu sei que não vai bater, mas eu via... Você vê, o coração vem na mão. Que legal. E são milhões. Tem lugares que você vê milhões de bicicletas. Legal. Próxima, Letícia.
Aí é uma. Tá vendo essas roupinhas? Todas têm, olha, ali uma de bolinha. Estilinho, vai ter os estilinhos deles. E eles vão trabalhar assim, enfim. Legal. Próximo. A quantidade de bicicletas, isso é impressionante. Até não que são bicicletas para alugar, é da própria pessoa, né? Exato. Que legal. Aí a gente com alguns amigos, aí é uma fábrica de balança de cozinha, balança de se pesar. Uau! E isso é uma coisa legal também. Para eles fazem qualquer coisa. Tipo, você pode pedir, porque às vezes as pessoas têm uma ideia errada. Na China, a qualidade é chinesa. A gente brinca, né? É chinês. Mas não, lá tem do A ao Z. Você pode escolher uma coisa muito premium lá. Só que tudo custa. Então, assim, eles fazem qualquer coisa. Você falar para ele, você pode pôr um lacinho rosa, 0,10 cents a mais. Você pode pôr um saquinho embalado, tudo eles fazem, mas vai aumentando o custo. Entendi. Que legal. Aí já é de cama elástica, aí numa feira. Na feira também eles almoçam na bancada. É muito estranho, né? Eles comerem ali, não saem para... Essa foto aí mostra bem também como eles são carinhosos, né? Se você vai para um país aqui, por exemplo, na Europa, ninguém se toca, né? Você vê que ela tá com a mão no meu ombro e tudo, que eles são mais receptivos, assim, simpáticos e gostam do nosso jeito brasileiro. Eles são bem família também. Eu vi dizer isso, que o chinês ele é igual ao brasileiro, né? A gente... não igual alguns norte-americanos e europeus, que é muito direto ao ponto. Vamos vender, pum. Não, eles têm que criar uma conexão primeiro, né? Sim. Conhecer quem você tomar um chá. Vamos tomar um chá, convida para casa, sair um pouquinho e depois negócios acontecem. Sim, eles são bem assim, envolvidos mesmo. E bem parecido com os brasileiros, falam da mãe, do pai, do esposo, são bem assim, família. Que bacana. Respeitam muito, né, os idosos. Imagino, né? Sempre eu escutei bastante isso. Poxa, a gente adoraria a gente poder falar aqui demais. Infelizmente, a gente não vai conseguir. A gente vai convidar vocês para uma outro podcast, com certeza. Mas eu tenho as últimas 2 perguntinhas aqui. Começar com você, Marici. Qual o maior aprendizado que a China trouxe para você? Assim, de vida ou de forma geral? Eu acho que é você conhecer a cultura do país e respeitar, porque as diferenças existem. Você vai fazer negócio, ou você vai viajar, se você souber como a pessoa pensa, sabe? Você se colocar no lugar da pessoa, isso é importante, porque a Ásia, no geral, já fui para o Paquistão também, tem uma cultura muito diferente da nossa. Então, você tem que saber um pouquinho para poder dizer, não, isso não é... Ele não está sendo rude, e você também não ser rude, respeitando a cultura de cada país, né? Que legal. E para você, Marici? Eu acho que o que me surpreendeu mais é que, assim, as pessoas só aparecem na televisão, Estados Unidos, Europa, destinos muito conhecidos, né? E eu conhecer uma cultura que andou em paralelo com todas essas histórias, então eu até vi uma frisa do tempo lá em Taiwan, que enquanto estava o Napoleão, enquanto os reis... Existia uma vida toda acontecendo lá, Qin, Yang, todas aquelas... As dinastias. Então, assim, é muito rico e a gente percebe que a gente é um pontinho no mundo. E a gente não deve pôr limites, sabe? E só para o que é convencional, porque o amigo falou, eu acho que vale a pena você se arriscar sim, porque tem muita coisa acontecendo do outro lado, e que você pode aprender muito e ficar chocado, achando assim que você descobrir que eles tinham uma cerâmica maravilhosa. Eu já fui para Israel, mas assim, eu achei que a China surpreende com isso. Como que não é tão divulgada essa cultura deles, sabe? Porque é muito rica.
Que legal. Em arte, em escrita, em tudo. Eles têm, assim, milenares, né? Uhum. O que você diria para um brasileiro que ainda está com medo de ir para a China? Para a China. É. Olha, respira fundo e pega o voo. E começa pelas cidades mais conhecidas, mas assim, você vai se surpreender e se apaixonar, porque assim, é enorme, tem muita opção e é muito bonito, tem lugares muito bonitos, os rios, eles têm lugar de esqui, é muito grande a China, então você não pode, tem o panda. O panda, eu fui numa cidade que era a cidade dos pandas, eles têm nomes, é tudo muito diferente. Então, assim, é uma história que vai ficar marcada em você. Tipo assim, sai um pouco, às vezes, da mesmice e vai para arrisca. E hoje está cada dia melhor também. Sim, sim. Né? A tecnologia também facilitou bastante pois de traduções e tudo mais. Exatamente. Né? O Waze, enfim, você começa a ficar mais fácil, né? Você já levou o Demilson para lá? Então, numa vez que eu fui, o Demilson foi comigo, mas ele gostou tanto que ele não voltou comigo, ô Lucas. Ele ficou. Ele demorou mais para voltar. Ah, ele ficou lá? Ficou e voltou depois. Porque ele ama país que ninguém fala a língua, que não consegue se comunicar direito. Que legal. E que assim, então ele se enfiou lá numas cidades, ele fez os rios. Enquanto eu trabalhava, ele ia numas cidades. E aí, quando eu acabei, ele continuou. Ele andou de tuk-tuk, ele ficou lá e ele amou. Ele achava, por exemplo, que os cavaleiros de Xi'an, que são aqueles de terracota, eram desse tamanho. Quando a gente abriu a porta, que são 700 pessoas, num tamanho alto, ele quase caiu para trás. E aí, isso foi começar a descoberta em 1972. Então, assim, a China é sem fim de novidades. E ele ficou encantado com a China. Ele amou. Que legal. Eu achei até que eu falei, volta. E você, Marici, já levou algum parente? Ou só foi a trabalho, foi a turismo também ou não? Só fui a trabalho, mas tenho vontade de voltar de novo a turismo. Eu sempre trabalhei com comércio exterior e eu e meu marido, a gente já teve uma distribuidora, então ele também já teve em Taiwan, nessa feira de bicicleta, e a gente pretende voltar juntos para turismo, porque esse parque que a Ana foi, por exemplo, que foi filmado o Avatar, é um dos ícones da China, que é maravilhoso. Assim, passagem obrigatória para quem vai. Que legal, que legal. Poxa, mulheres, muito, muito, muito obrigado. Marici, que horas é aí agora na Itália? Aqui já são 9h30. 9h30. A gente vai ter que falar sobre a Itália depois, né? Tá morando há quanto tempo aí? 2 anos e meio. A minha filha já está há 10, né? Então, enquanto ela estava aqui, eu vinha todo ano. E agora morando mesmo há 2 anos e meio. Tem muita coisa para falar daqui, viu? Que legal, que legal. Poxa, que bacana. Isso. Thank you very much. Como que se fala obrigado em chinês? Xie. Xie. Ana, muito obrigado. Tá convidadas para vocês voltarem com certeza mais uma vez. Muito obrigada. Nós que agradecemos e obrigado por a gente poder divulgar um pouco desse país tão maravilhoso, esse lado do mundo aí. Isso aí. Deixa eu falar uma dica aqui para quem quiser ir para a China. Por favor. Quem falou cultura diferente. Tem um livro que chama Cisnes Selvagens, que conta a história de 3 mulheres chinesas desde do Império até a época de Mao Tse-tung. Então é uma imersão na história deles, vale muito a pena. Cisnes Selvagens. Ótimo. Então fica a dica aí, pessoal. Olhando aqui para a câmera do meio, Ana, e você já está em tela grande. Pessoal, espero que vocês gostaram dessa viagem. Como o Túlio falou, viajamos na viagem aqui. A gente está iniciando essa série asiático, começando com a China. Vamos ter mais China, vamos ter mais Taiwan e outros lugares, Japão também. Então, fica aí, não esquece de ativar o sininho e seguir a gente em todos os tocadores de podcast.
Até semana que vem. Thank you. Bye, bye, Obrigada. guys.